Bem-vindos ao canal Mundo Digital Concursos. Estamos transformando todo o conteúdo cobrado no Concurso Nacional unificado em formato de áudio. Chega de cansar os olhos. Agora você pode acompanhar nossos áudios e estudar em qualquer lugar. Em breve, lançaremos nosso Resume Mestre, um material que permitirá revisar todo o conteúdo em apenas uma semana. Por isso, peço que deixem seu like e se inscrevam no canal para fortalecer nosso trabalho. Aproveite essa oportunidade única de melhorar seus estudos. Junte-se a nós. Formação do Brasil contemporâneo, da Independência à República, de 1822 a 1889. Um contexto histórico. 1808, a família real portuguesa se transfere para o Brasil com a invasão napoleônica em Portugal. 1821, retorno da corte portuguesa para Portugal, gerando insatisfação entre a elite brasileira. 2. Independência do Brasil, 1822. 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil às margens do Riacho Ipiranga. Fatores que influenciaram a independência. Presença da corte portuguesa no Brasil. Abertura dos portos brasileiros ao comércio exterior. Crescimento da elite econômica e política brasileira. Influência das ideias iluministas. 3. Primeiros anos da independência, de 1822 a 1831. Período de instabilidade política. Dificuldades em consolidar a nação. Conflitos entre facções políticas. Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828. Dispendiosa guerra contra as Províncias Unidas do Rio da Prata pela posse da Cisplatina, atual Uruguai. Abdicação de Dom Pedro I, 1831. Dom Pedro I abdica do trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, ainda menor de idade. Início do período regencial. 5. Segundo reinado, de 1840 a 1889. Período de paz e prosperidade. Auge da economia cafeeira. Crescimento urbano e industrial. Expansão territorial. Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. Conflito sangrento que consolidou a hegemonia brasileira na região. Fatores que contribuíram para o desenvolvimento. Investimento na produção cafeeira. Imigração europeia, construção de ferrovias, modernização das cidades. 6. Fim do Segundo Reinado, 1889. Proclamação da República, 1889. Golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Fim da monarquia e início da República Federativa do Brasil. Fatores que influenciaram a proclamação da República. Questão militar, insatisfação dos militares com baixos salários e falta de reconhecimento. Positivismo, influência das ideias positivistas que defendiam a república como forma de governo ideal. Abolição da escravidão, 1888. Lei Áurea gerou crise na economia cafeeira e enfraqueceu o império. O período da independência à república foi crucial para a formação do Brasil contemporâneo. Foi um período de grandes mudanças e desafios que moldaram a identidade nacional brasileira. A compreensão desse período é fundamental para entender o presente e o futuro do país. A Era Vargas, compreendida entre os anos de 1930 e 1945, marcou profundamente a história do Brasil, liderada por Getúlio Vargas. Esta fase se caracterizou por mudanças políticas, econômicas e sociais significativas, resultando num impacto duradouro sobre o país. Aqui estão alguns pontos para se aprofundar sobre este período. 1. Ascensão ao poder. Revolução de 1930. Vargas assume a presidência após um golpe de Estado que põe fim à Primeira República, dominada pelas oligarquias cafeeiras. Governo provisório, de 1930 a 1934. Vargas governa por decreto, centralizando o poder e adotando medidas intervencionistas. Constituição de 1934. Eleito presidente, Vargas institui uma nova Constituição, ampliando seus poderes e estabelecendo o Estado Novo. 2. As características da Era Vargas. Nacionalismo, valorização da cultura e da indústria brasileira, incentivo à produção interna e restrição às importações. Intervenção do Estado, forte regulação econômica, criação de empresas estatais e controle sobre setores estratégicos.
Modernização, incentivo à industrialização, urbanização e infraestrutura, rodovias, hidrelétrica. Populismo, Vargas adota políticas sociais para trabalhadores urbanos, como carteira de trabalho, salário mínimo e aposentadoria. Autoritarismo, restrições às liberdades civis e políticas, perseguição aos opositores, controle da imprensa e censura. 3 fases da Era Vargas. Governo provisório, de 1930 a 1934, mudanças institucionais, repressão a movimentos de esquerda e consolidação no poder. Governo constitucional, de 1934 a 1937, instituição da nova Constituição, promulgação de leis trabalhistas e início da industrialização. Estado Novo, de 1937 a 1945, fechamento do Congresso Nacional, centralização do poder, repressão política intensa e controle da sociedade. 4 impactos da Era Vargas. Fortalecimento do poder central e do executivo. Industrialização e urbanização aceleradas. Melhoria das condições de trabalho para parte da população. Ampliação dos direitos trabalhistas. Restrição das liberdades democráticas e fortalecimento do aparato repressivo. Legado controverso, com visões sobre Vargas variando entre modernizador e ditador. Golpe militar de 1964, rupturas e redemocratização no Brasil. Um contexto histórico. Década de 1960, período de intensa agitação política e social no Brasil e no mundo. Guerra Fria, disputa ideológica global entre Estados Unidos e União Soviética. Crise econômica, inflação crescente e instabilidade no país. Polarização política, crescimento da esquerda e da direita no cenário político brasileiro. Governo de João Goulart, de 1961 a 1964, reformas sociais, nacionalismo e crescente oposição das elites. 2. O golpe militar de 1964. 31 de março de 1964, militares derrubam o governo de João Goulart em um golpe de Estado. Início da ditadura civil-militar. De 1964 a 1985, regime autoritário que reprimiu a oposição política e os movimentos sociais. Medidas do regime. Atos institucionais que restringiram direitos e garantias constitucionais. Censura à imprensa e perseguição aos opositores. Tortura e desaparecimento de pessoas. Repressão aos movimentos sociais e sindicais. Crescimento do milagre econômico com forte endividamento externo. 3. A luta pela redemocratização. Anos 1970 e 1980. Crescimento da resistência ao regime militar. Movimentos sociais, diretas já, anistia e outros movimentos pela redemocratização. Abertura política gradual, anistia aos exilados, eleições indiretas para presidente e fim da censura. 1985, eleição de Tancredo Neves, PMDB, como presidente pelo Colégio Eleitoral. 1989, eleição de Fernando Collor de Mello, PRN, como primeiro presidente civil após o regime militar. 4. A busca pela estabilidade econômica. Década de 1990, Plano Real e estabilização da moeda. Reformas neoliberais, privatizações, abertura comercial e desregulamentação da economia. Desafios persistentes, desigualdade social, pobreza, violência e corrupção. A Saga Negra no Brasil, resistência, conquistas e desafios. A trama da escravidão, de 1500 a 1888. Séculos 16 e 19, tráfico negreiro transporta milhões de africanos para o Brasil, onde eram submetidos à escravidão. Condições desumanas, trabalho forçado, violência física e psicológica, negação de direitos básicos. Lutas pela liberdade, revoltas escravas, quilombos e outros atos de resistência. 2. Abolição da escravidão, 1888. Lei Áurea, Lei 3.353 de 13 de maio de 1888 põe fim à escravidão legalmente. Liberdade incompleta, sem terras, oportunidades ou políticas públicas, os negros enfrentaram o abandono e a marginalização. 3. Da abolição à República Nova, de 1888 a 1930. Discriminação racial, segregação social, negação de acesso à educação, saúde e emprego.
Luta pela igualdade, surgimento do movimento negro e de lideranças como Abdias do Nascimento e Solano Trindade. 4. A Era Vargas e as primeiras conquistas legais, de 1930 a 1945. Constituição de 1934, proibição da discriminação racial em lei. Consolidação das leis do trabalho, CLT, ampliação de direitos para trabalhadores, incluindo negros. 5. Ditadura militar e repressão, de 1964 a 1985. Movimentos sociais silenciados, repressão à luta antirracista e a outros movimentos sociais. Persistência da discriminação, desigualdades raciais se aprofundam, com impactos na educação, saúde e mercado de trabalho. 6. Redemocratização e avanços legais, 1985 até o presente. Constituição de 1988, reconhecimento da igualdade racial e criminalização do racismo. Leis de cotas, reservas de vagas para negros em universidades e no serviço público. Estatuto da Igualdade Racial, 2010. Política pública para promover a igualdade racial no Brasil. 7. Desafios atuais. Desigualdade racial persistente. Negros ainda são mais pobres, menos escolarizados e mais vulneráveis à violência. Racismo estrutural, enraizado em instituições e práticas sociais, perpetuando a desigualdade. Falta de representatividade. Negros ainda são subrepresentados na política, mídia e outros setores da sociedade. 8. A luta antirracista continua. Mobilização social. Movimento negro se fortalece e busca combater o racismo em todas as suas formas. Educação antirracista, fundamental para desconstruir estereótipos e promover a igualdade. Políticas públicas eficazes, implementação e aprimoramento de políticas para combater a desigualdade racial. História dos povos indígenas do Brasil, luta por direitos e desafios atuais. A teia da desigualdade no Brasil, entrelaçando estratificação, manifestações culturais, movimentos sociais e a luta por direitos. 1. A estrutura da desigualdade. Estratificação social, divisão da sociedade em camadas hierarquizadas de acordo com critérios como renda, educação, classe social e etnia. Desigualdade no Brasil, alta concentração de renda, disparidades no acesso à educação, saúde e oportunidades. Fatores que contribuem. Histórica concentração de terras e riqueza. Legado da escravidão e do racismo estrutural. Desigualdade de gênero. Falta de acesso à educação de qualidade. Exclusão social de grupos minoritários. 2. A voz das manifestações culturais. Expressões da diversidade cultural brasileira. Música, dança, literatura, culinária, religião e outras formas de expressão cultural. Manifestações populares como carnaval, festas juninas e capoeira. Importância na construção da identidade nacional e na afirmação de diferentes grupos sociais. 3. A força dos movimentos sociais. Mobilização social por direitos. Movimento negro, movimento feminista, movimento LGBTIA+, movimento indígena, entre outros. Luta por igualdade de oportunidades, combate à discriminação e reconhecimento de direitos específicos. Papel fundamental na conquista de avanços sociais e na construção de uma sociedade mais justa. 4. A garantia de direitos das minorias. Luta por reconhecimento e respeito. Combate à discriminação e à violência contra minorias. Ampliação de direitos e acesso a políticas públicas específicas. Importância da representatividade política e social. 5. Desafios para a superação da desigualdade. Implementação de políticas públicas eficazes. Combate à pobreza e à concentração de renda. Promoção da educação de qualidade para todos. Ampliação do acesso à saúde e à moradia digna. Combate à discriminação e à violência contra minorias. 6. Reflexões sobre a dinâmica social brasileira. Compreensão da complexa realidade social do Brasil. Importância da luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Papel de cada indivíduo na construção de um futuro melhor para todos. A dança entre crescimento, desigualdade e sustentabilidade no Brasil, uma análise interligada. 1. Crescimento e desigualdade. Trajetória econômica brasileira. Crescimento acelerado em alguns períodos, como na década de 1970. Desafios persistentes. Concentração de renda e riqueza. Pobreza e exclusão social. Desigualdade regional.
2. Concentração da renda e riqueza. Pequena parcela da população detém grande parte da riqueza. Fatores que contribuem: distribuição desigual de oportunidades, evasão fiscal, falta de políticas públicas eficazes. 3. Desenvolvimento sustentável. Modelo de desenvolvimento que concilia crescimento econômico com preservação ambiental, justiça social, equilíbrio entre as necessidades das gerações presentes e futuras. 4. Desafios para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Desmatamento da Amazônia, poluição dos recursos hídricos, mudanças climáticas, necessidade de mudança de paradigma, adoção de práticas mais sustentáveis na produção industrial e agrícola, investimento em energias renováveis, conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental. 5. Relação entre desenvolvimento econômico, concentração da renda e riqueza e desenvolvimento sustentável. Crescimento econômico não garante desenvolvimento sustentável. Desigualdade social e concentração de renda podem dificultar a implementação de políticas sustentáveis. Necessidade de um modelo de desenvolvimento que seja inclusivo e ambientalmente responsável. 6. Ações para um futuro sustentável. Implementação de políticas públicas que promovam a justiça social e a preservação ambiental. Investimentos em educação ambiental. Mobilização da sociedade civil. Consumo consciente. Biomas brasileiros, rumo à sustentabilidade. O Brasil possui uma rica diversidade de biomas, cada um com suas características únicas e importância para o equilíbrio ecológico do país. O uso racional, a conservação e a recuperação desses biomas são fundamentais para garantir a sustentabilidade ambiental e o bem-estar das populações que dependem deles. 1. Biomas do Brasil. Amazônia, maior floresta tropical do mundo, rica em biodiversidade e fundamental para o clima global. Cerrado, segundo maior bioma do Brasil, com rica biodiversidade e importante para o abastecimento de água. Mata Atlântica, bioma altamente impactado pelo desmatamento, mas com grande potencial de recuperação. Caatinga, bioma semiárido com rica biodiversidade adaptada à seca. Pantanal, planície inundável com rica biodiversidade e importante para a pesca e o turismo. Pampa, bioma com campos nativos e importante para a pecuária. Biomas brasileiros, rumo à sustentabilidade. O Brasil possui uma rica diversidade de biomas, cada um com suas características únicas e importância para o equilíbrio ecológico do país. O uso racional, a conservação e a recuperação desses biomas são fundamentais para garantir a sustentabilidade ambiental e o bem-estar das populações que dependem deles. 1. Biomas do Brasil. Amazônia, maior floresta tropical do mundo, rica em biodiversidade e fundamental para o clima global. Imagem de bioma Amazônia abre uma nova janela. blog.sotodi.com.br. Bioma Amazônia. Cerrado, segundo maior bioma do Brasil, com rica biodiversidade e importante para o abastecimento de água. Imagem de bioma Cerrado abre uma nova janela. artripadvisor.com. Bioma Cerrado. Mata Atlântica, bioma altamente impactado pelo desmatamento, mas com grande potencial de recuperação. Imagem de bioma Mata Atlântica abre uma nova janela. www.infoescola.com. Bioma Mata Atlântica. Caatinga, bioma semiárido com rica biodiversidade adaptada à seca. Imagem de bioma Caatinga abre uma nova janela. gemoinovacois.com.br. Bioma Caatinga. Pantanal, planície inundável com rica biodiversidade e importante para a pesca e o turismo. Imagem de bioma Pantanal abre uma nova janela. greenvielg.com.br. Bioma Pantanal. Pampa, bioma com campos nativos e importante para a pecuária. Imagem de bioma Pampa abre uma nova janela. www.nationalgeographicbrasil.com. Bioma Pampa. 2. Uso racional dos biomas. Exploração dos recursos naturais de forma sustentável, respeitando os limites da natureza. Implementação de práticas agrícolas e pecuárias que preservem a biodiversidade e o solo. Promoção do turismo ecológico e outras atividades que gerem renda e preservem o meio ambiente. 3. Conservação dos biomas. Criação de unidades de conservação para proteger áreas naturais importantes.
combate ao desmatamento, a caça ilegal e outras atividades que degradam o meio ambiente. Educação ambiental para conscientizar a população sobre a importância da preservação dos biomas. 4. Recuperação dos biomas. Restauração de áreas degradadas por meio do reflorestamento e outras técnicas. Incentivo à agricultura familiar e outras atividades que contribuem para a recuperação dos biomas. Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a recuperação de áreas degradadas. 5. Matriz energética brasileira. Predominância de fontes renováveis, como hidrelétrica, eólica e solar. Busca por diversificar a matriz energética com o aumento da participação de fontes renováveis. Desafios: reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Ampliar a infraestrutura para geração e distribuição de energia renovável. Investir em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias energéticas. 6. Mudança climática. O Brasil é um dos países mais afetados pelas mudanças climáticas. Impactos: aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como secas e inundações. Elevação do nível do mar ameaçando áreas costeiras. Perda de biodiversidade. Necessidade de medidas para mitigar as mudanças climáticas, como redução das emissões de gases de efeito estufa. Investimento em energias renováveis. Preservação das florestas. 7. Transição energética. Mudança gradual para um modelo de matriz energética mais sustentável, com maior participação de fontes renováveis. Benefícios: redução das emissões de gases de efeito estufa. Diversificação da matriz energética. Criação de novos empregos. Desafios: alto custo inicial. Necessidade de investimentos em infraestrutura. Mudanças na regulamentação do setor elétrico. População brasileira, um retrato em evolução. 1. Estrutura, composição e dinâmica. Aumento populacional, crescimento gradual da população brasileira, com estimativa de 215 milhões em 2023. Distribuição etária, envelhecimento da população, com aumento da expectativa de vida e diminuição da taxa de natalidade. Composição racial, diversidade racial, com maioria de pardos e negros. Distribuição espacial, concentração nas áreas litorâneas e urbanizadas. Dinâmica migratória, migração interna do campo para a cidade e migração internacional para o Brasil. 2. Desenvolvimento urbano brasileiro. Redes urbanas. Hierarquia de cidades interligadas por fluxos de pessoas, bens e serviços. Metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília como centros de comando e controle. Cidades médias e pequenas com funções regionais e locais. Metropolização. Crescimento acelerado das grandes cidades, com desafios como expansão urbana desordenada, precarização da infraestrutura, segregação socioespacial, aumento da violência, crescimento das cidades e problemas urbanos, aumento da demanda por moradia, transporte, saúde, educação e outros serviços. Déficit na infraestrutura urbana, como transporte público, saneamento básico e habitação. Segregação espacial, com concentração da pobreza em áreas periféricas. Violência urbana, com altos índices de criminalidade. 3. Infraestrutura urbana e segregação socioespacial. Infraestrutura urbana. Condições precárias em muitas cidades, com transporte público deficiente, falta de saneamento básico, habitação precária. Áreas verdes insuficientes, segregação socioespacial, divisão da cidade em áreas ricas e pobres, com concentração da população de baixa renda em periferias, falta de acesso a serviços básicos, vulnerabilidade social. 4. Desenvolvimento rural brasileiro. Estrutura e concentração fundiária. Alta concentração de terras nas mãos de uma pequena parcela da população. Minifúndios e latifúndios como principais formas de posse da terra. Desigualdade no acesso à terra e aos recursos produtivos. Sistemas produtivos e relação de trabalho no campo. Predominância da agricultura familiar e da agricultura empresarial. Êxodo rural e diminuição da população no campo. Condições precárias de trabalho e baixos salários para trabalhadores rurais. A saga brasileira no sistema internacional, desafios e oportunidades entrelaçadas. A inserção do Brasil no sistema internacional é um processo complexo e dinâmico, marcado por avanços e desafios.
Compreender essa trajetória exige analisar as diferentes fases e os fatores que moldaram a posição do país no cenário global. 1. Trajetória histórica. Período colonial, subordinação à metrópole portuguesa, com foco na produção de commodities e pouca autonomia política. Independência, 1822 busca por reconhecimento internacional e construção de uma identidade nacional. Início do século XX, participação em conflitos internacionais e gradual abertura para o mundo. Era Vargas, de 1930 a 1945, nacionalismo e industrialização, com maior protagonismo na política internacional. Guerra Fria, de 1945 a 1991, alinhamento com os Estados Unidos e participação em organismos internacionais. Redemocratização, 1985, abertura comercial e política, com maior inserção na economia global. Século XXI, busca por um papel mais ativo no cenário internacional, com foco em temas como desenvolvimento sustentável, multilateralismo e integração regional. 2. Desafios da inserção brasileira. Desigualdade social e econômica limita a capacidade de competir na economia global e de influenciar agendas internacionais. Falta de infraestrutura dificulta o comércio exterior e a competitividade do país. Instabilidade política prejudica a imagem do Brasil no exterior e dificulta a formulação de políticas públicas de longo prazo. Dependência de commodities, exposição a flutuações de preços no mercado internacional. Hegemonia dos Estados Unidos e da China. Limita o espaço de manobra do Brasil no sistema internacional. 3. Oportunidades para o Brasil. Riqueza natural e biodiversidade, potencial para se tornar um líder em bioeconomia e na luta contra as mudanças climáticas. Mercado interno, grande potencial de consumo e crescimento. Diplomacia ativa, possibilidade de construir parcerias estratégicas com outros países e promover seus interesses no cenário global. Integração regional, participação em blocos regionais como o Mercosul e a BRICS pode fortalecer a posição do Brasil no mundo. 4. Atores relevantes na inserção internacional. Ministério das Relações Exteriores, formula e implementa a política externa brasileira. Embaixadas e consulados representam o Brasil no exterior e defendem seus interesses. Organismos internacionais, ONU, OEA, G20, BRICS e outros fóruns multilaterais onde o Brasil participa. Empresas multinacionais atuam no mercado brasileiro e podem influenciar a política externa do país. Organizações da sociedade civil, movimentos sociais, ONGs e outras entidades que se mobilizam em torno de temas internacionais. A inserção do Brasil no sistema internacional é um processo dinâmico e desafiador. Através da superação de seus desafios e da construção de uma estratégia de inserção mais proativa, o Brasil pode fortalecer sua posição no mundo e contribuir para a construção de um sistema internacional mais justo e multilateral. O Estado Democrático de Direito no Brasil, a Constituição de 1988 e a afirmação da cidadania. 1. A Constituição de 1988, um marco histórico. Promulgada em 5 de outubro de 1988, após o período da ditadura militar, a Constituição Federal representou um marco histórico para o Brasil. Ela consolidou o Estado Democrático de Direito, assegurando uma série de direitos e garantias fundamentais aos cidadãos. 2 princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Soberania popular, o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário atuam de forma independente e harmônica. Legalidade, todos os atos do Estado devem estar fundamentados em lei. Impessoalidade, atos do Estado visam o interesse público, não beneficiando pessoas ou grupos específicos. Moralidade, atos do Estado devem ser pautados pela ética e pela honestidade. Publicidade, atos do Estado devem ser públicos e transparentes. Isonomia, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. 3. A afirmação da cidadania na Constituição de 1988. A Constituição de 1988 ampliou e aprofundou o conceito de cidadania no Brasil, reconhecendo uma série de direitos civis, políticos e sociais. Entre eles,
Direitos civis: direito à vida, à liberdade, à igualdade, à propriedade, à segurança e à justiça. Direitos políticos: direito ao voto, à participação política, à liberdade de expressão e de organização. Direitos sociais: direito à educação, à saúde, à moradia, ao trabalho, à alimentação, à cultura, ao lazer e à segurança social. 4. Desafios para a consolidação da cidadania no Brasil. Apesar dos avanços conquistados com a Constituição de 1988, ainda há muitos desafios para a consolidação da cidadania no Brasil, como desigualdade social: grande parte da população ainda vive em situação de pobreza e exclusão social. Violência: altos índices de violência urbana e rural. Falta de acesso à justiça: dificuldade de acesso à justiça para grande parte da população. Corrupção: prática que mina a confiança nas instituições públicas. Desafios contemporâneos: desigualdade de gênero, discriminação racial, LGBT+fobia, acesso à informação e fake news. 5. A importância da participação popular. A participação popular na vida política e social do país é fundamental para a consolidação da cidadania. Através da participação em debates, reivindicações e cobranças, os cidadãos podem contribuir para a construção de um país mais justo, democrático e igualitário. Gostou das informações resumidas? Então deixe seu like e inscreva-se no canal Mundo Digital.